Olá, hoje é 27 de outubro de 2024. Os eleitores de 51 cidades do país votaram para escolher o prefeito ou a prefeita em segundo turno. Eu vou entrevistar agora o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa noite, senador. Boa noite, Paulo. Prazer poder estar aqui com vocês no Poder 360. Senador, qual a sua avaliação do resultado da eleição? A gente não tem a apuração concluída ainda, mas qual a sua avaliação do resultado, levando em conta o primeiro turno e o que já é conhecido para o segundo turno? Bem, nós vimos aí praticamente um desenho muito parecido com o do primeiro turno, né? O Partido dos Trabalhadores, ele consegue ganhar uma capital até o presente momento, o caso de Fortaleza. Nós também estamos ganhando algumas cidades de médio porte que têm segundo turno, e eu acredito que o resultado vai estar dentro daquilo que aconteceu no primeiro turno. Vimos também aí o PL, que é o nosso principal adversário político, foi nas eleições de 2022, também não conseguindo o resultado que desejava. E eu considero que no caso do PT, nós estamos tendo um crescimento moderado dentro daquilo que era o nosso planejamento. Nosso objetivo era conseguirmos um resultado melhor do que o que obtivemos em 2020. E em se tratando da eleição de prefeituras, de capitais, nós não vencemos nenhuma capital na eleição passada. E dessa vez estamos ganhando uma capital muito importante, a quarta do país, que é Fortaleza. Então, eu acho que está dentro daquilo que se esperava. Senador, o senhor mencionou o PL. Certamente o PL teve várias derrotas nessa eleição, mas cresceu muito e teve um desempenho, no geral, muito superior ao do PT. Por que isso? Veja, eu acho que nós temos aí primeiro, ainda um processo que repercute sobre o PT, de anos de ataques frontais ao partido, perseguição judicial e construção de um antipetismo muito forte, especialmente no sul do país, no norte, no sudeste. Então, isso é uma coisa evidente. O crescimento, inclusive, da extrema-direita no Nordeste, nas capitais particularmente. Então, é um resultado dessa disputa política e ainda de um processo de recuperação que o PT está vivendo. É uma recuperação lenta, moderada, mas é uma recuperação. Então, nós olhamos de um ponto de vista otimista, né, o resultado que acontece nessa eleição, embora nós gostaríamos que ele fosse muito maior, muito melhor. Por outro lado, são muitos sinais que foram dados nessa eleição pela população ao PT. O PT tem que levar em consideração para repensar a sua estratégia, a sua trajetória e, particularmente, o que vai acontecer daqui a 2 anos na eleição nacional. Quais são esses sinais, senador? Bom, eu acho que esses sinais são principalmente a nossa dificuldade de dialogar com segmentos com os quais nós sempre tivemos uma identidade muito grande, e esses segmentos tiveram uma identidade muito grande com o PT. É o caso de alguns setores da classe D e setores importantes da classe C, setores de classe média, inclusive. E eu acredito que nós precisamos fazer uma avaliação se a nossa mensagem ela está conseguindo chegar a essas pessoas, se ela está defasada no tempo ou não. Mas eu creio que nós temos principalmente um problema de comunicação, de forma. Não quer dizer que nós não tenhamos muitas coisas a ajustar no nosso projeto estratégico, conteúdo, mas temos também, e principalmente, muita coisa a ajustar na forma como nós estabelecemos a nossa comunicação com esses setores da sociedade. O senhor acha que a dificuldade está no eleitor entender o que o partido tem para oferecer ou no partido entender o que o eleitor quer? Qual é o maior problema? Eu diria que os dois problemas têm uma dimensão
muito semelhante, não é? Acho que o PT ainda não conseguiu enxergar algumas mudanças importantes que aconteceram ao longo de 8 anos, desde quando Dilma saiu da presidência, eu diria até 10 anos, porque nós já entramos em 2014 com um projeto um pouco defasado. Mas entender o que é que mudou no Brasil, mudou na cabeça das pessoas, mudou em termos sociológicos nas classes sociais brasileiras. Este é um problema. Precisamos ver se o nosso projeto ele é hoje ainda potente ou ele está defasado. Mas, ao mesmo tempo, eu também digo que o PT, o governo, tem tido muita dificuldade em fazer chegar às pessoas as coisas que estão acontecendo. Eu diria, sem medo de errar, que nós temos um bom governo. Um governo que, na economia, conseguiu controlar a inflação, fez o país crescer economicamente, diminuiu o desemprego, gerou postos de trabalho, melhorou a distribuição de renda no Brasil, retomou programas sociais importantes, criou outros, e, no entanto, o sentimento de uma parte significativa das pessoas é de que as coisas não melhoraram. Então, eu diria que tem esses dois componentes. Nós precisamos entender melhor o que está acontecendo com o Brasil hoje e acho que também precisamos mostrar que aquilo que nós estamos fazendo aponta para um futuro melhor para as pessoas e não estamos conseguindo fazer isso. Na sua avaliação da parte da mudança do eleitor, das expectativas, das aspirações, na sua avaliação, o que mudou, o que pode ter mudado? Olha, eu acho que o tema importante de hoje, que é um dos novos trabalhadores, que é esse debate sobre o empreendedorismo, a importância que ele tem para muitas pessoas, nós não conseguimos ainda captar muito bem e ter propostas, projetos adequados a essas aspirações. Ou pelo menos de questionarmos algumas dessas aspirações. Todos nós sabemos que é impossível se construir uma sociedade de empreendedores bem-sucedidos. É importante que se possa reconhecer a relevância do trabalho assalariado, as pessoas precisam entender isso como algo importante, mas o PT precisa entender que para muita gente isso é algo do passado, né? E que nós temos que criar as condições para que esse espírito empreendedor tenha as condições, as oportunidades para se manifestar de uma forma plena. Que tipo de mudança no partido, no país, pode ser proposta para satisfazer a aspiração desses eleitores que valorizam o empreendedorismo? Olha, hoje nós temos que discutir globalmente esse problema, esse novo desenho que a sociedade brasileira tem, mas o governo, aos poucos, está conseguindo identificar como lidar com essa situação e criar as condições para que isso possa acontecer. Esse programa Acredita, que foi recentemente aprovado e que prevê a garantia de acesso das pessoas mais pobres que querem empreender, não somente a proteção do financiamento, a proteção dos empréstimos para que os seus empreendimentos possam ter dimensão, mas ao mesmo tempo também de discutir de que maneira o trabalhador assalariado pode, nesse ambiente, ter uma condição melhor. É uma discussão que está se iniciando agora, ela precisa ser aprofundada, e existe a necessidade de nós aprofundarmos esse projeto nosso. Estamos corretos, não estamos certos. Então, eu creio que daqui para 2026 nós teremos muitas discussões para fazer para adaptar um projeto que é exitoso, que é o projeto do Partido dos Trabalhadores, do governo do presidente Lula, a essa nova realidade das relações econômicas, políticas e sociais do Brasil. Senador, para terminar a nossa entrevista, o caso de São Paulo é a primeira vez desde 1985, desde a primeira eleição
em capitais depois da redemocratização, que o partido não teve candidato a prefeito. Teve uma coligação, uma aliança com Guilherme Boulos, sendo que a Marta foi candidata a vice e, ao que parece pela apuração até agora, será derrotado. Foi um erro essa escolha do PT ou não? Não acredito. O Boulos, inclusive, teve um desempenho excepcional. Ter chegado ao segundo turno pela segunda vez consecutiva na cidade de São Paulo. É verdade que Lula ganhou em São Paulo em 2022, mas São Paulo tem sido, desde 2016, uma cidade muito difícil para o PT. E eu acho que o resultado, na medida do possível, na medida das dificuldades que nós temos enfrentado no estado de São Paulo, foi um resultado, eu diria, bastante positivo, né? E é bom lembrar que o Boulos, sendo do PSOL, mas ele absorveu todo esse sentimento antipetista que existe numa parcela significativa da sociedade brasileira e que nós temos que encará-lo e superá-lo para darmos continuidade a esse projeto maior de mudança do Brasil. Só para finalizar, senador, ainda sobre o Boulos, ele recebeu 44 milhões do PT, de recursos do fundo eleitoral. Há críticas no partido de que foi mais dinheiro do que para 4 outras candidaturas em capitais. O senhor acha que foi excessivo isso? Não, eu acho que para o resultado que nós obtivemos, foi um recurso suficiente e adequado para esse objetivo. É bom lembrar que se Boulos estivesse hoje ganhando a eleição, não tenha dúvida que boa parte da atribuição de uma eventual vitória teria sido atribuído ao PT, teria sido dado ao PT. Então eu acho que nós não erramos, era o melhor nome que nós tínhamos para enfrentar a disputa em São Paulo e agora vamos nos adequar para na próxima eleição termos, quem sabe, um nome em condições de suplantar a centro-direita e a direita em São Paulo. Perfeito. Senador Humberto Costa, muitíssimo obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Um abraço a todos vocês do Poder 360. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.